Olá a todos, eu sou o Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a neurociência do comportamento. Será que o comportamento ele é totalmente moldado pelo ambiente ou ele tem uma carga genética? Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final desse vídeo. E antes de continuar, eu peço para que vocês cliquem no nosso canal, comentem na verdade e divulguem a sua opinião acerca do trabalho que estamos produzindo. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Então eu quero dar uma continuidade acerca do tema. Será que o narcisismo ele é um fator genético ou é um fator totalmente comportamental? Conforme eu já falei em outros vídeos, o narcisismo ele tem as suas características que são extremamente particulares, ou seja, a sensação de grandeza, necessidade de admiração, e eles são totalmente antipáticos, ou seja, eles não têm nenhuma empatia para com o sofrimento alheio. O interessante é que há sempre duas teorias, na verdade, acerca do comportamento, conforme eu já falei com vocês. Mas a questão é, qual é a alteração, vamos dizer assim, que o meio ambiente causa no comportamento de uma pessoa? O interessante é que muitas vezes quando o nosso cérebro está em processo de formação, ele recebe várias cargas de informação, das quais nós não conseguimos sintetizar e com isso vai gerando traumas. Uma espécie de um acidente, um ato, vamos dizer assim, de violência, entre aspas, porque nem sei se pode falar isso no YouTube, tá? Dentre outras coisas que nos dão certo impacto. E esse impacto, na verdade, vai moldar a nossa capacidade de ver a realidade. Então, o interessante é que há uma corrente da neurologia que fala o seguinte, da neurociência, que é o campo aferente ou eferente. O que significa? Há fatores externos que moldam o nosso comportamento, ou também há fatores externos que moldam, na verdade, a nossa capacidade de interpretar a realidade. Interessante que mudando a nossa capacidade de perceber a realidade, vai fazendo o quê? Os nossos neurônios vão se reconfigurando, porque o nosso cérebro ele é totalmente plástico, tá? Então ele sempre, na verdade, ele vai se assimilar conforme o meio, ou seja, o cérebro ele é um material que constantemente, na verdade, ele evolui. O ser humano evolui, o cérebro também evolui, construindo interações sinápticas da qual ele possa viver no meio de cada ambiente. Interessante quando você vai falar sobre isso, Friedrich Nietzsche ele fala uma frase muito interessante, que os animais, cada um tem a sua força. Por exemplo, o leão tem a sua força, o guepardo tem a sua velocidade, a águia tem a capacidade de ver a longas distâncias. Ele vai nominando cada característica, mas o ser humano é o único ser, na verdade, que possui o intelecto. Então, pelo intelecto o homem sobrevive. E como ele sobrevive, na verdade? Mediante a dissimulação. Então você vê que o ser humano, muitas vezes, ele dissimula para poder sobreviver. Mas sim, há fatores externos, tá, que faz a pessoa ter essa compreensão da realidade, e também há fatores genéticos que vai moldando a característica da pessoa. O interessante, a criança, vamos falar sobre a criança, quando ela cresce, ela está totalmente evoluindo, o que acontece? O seu cérebro está sendo formatado, está evoluindo, na verdade. Então o cérebro para, na verdade, de crescer, vamos dizer assim, formar as suas últimas partes, seria do lobo frontal, aos 20 anos, entre 20 aos 25. Então por isso que as pessoas são totalmente confusas. Os jovens, os pré-adolescentes, são pessoas totalmente eufóricas, tá? Por quê? Eles estão agindo diretamente mediante a região da amígdala, que é a parte relativa, às emoções. Então, por isso que eles não têm muita razão, na verdade, não conseguem raciocinar muito bem, porque as partes do lóbulo frontal estão sendo, na verdade, desenvolvidas. Então, por isso que o jovem ele é tão confuso. Mas o interessante é que quando está sendo formado a mentalidade da criança, o cérebro da criança, na verdade, há alguns traumas que vai mudando o seu cérebro e vai moldando o seu cérebro. E o que é isso? Esses traumas são, por exemplo,
um lar que é totalmente disfuncional, um pai que é ausente, uma mãe que é controladora, né? Ou então, por exemplo, uma mãe que é presente e o pai é totalmente abusador acerca da criança e dos filhos. E o que vai fazendo isso, na verdade? Isso vai moldando os traços mentais da criança. Ela está sendo moldada num ambiente que é totalmente propício, tá? Para o desenvolvimento do narcisismo. Quanto mais se ela tiver fatores genéticos. Por quê? Ela vai começando a acreditar que aquele meio é totalmente normal. Isso varia de casos para casos. Tem pessoas que se superam e ficam totalmente traumatizados, ou tem pessoas que se tornam totalmente agressivas mediante essa experiência. Então eu quero falar dessas pessoas que são agressivas. O que acontece, na verdade? Ela vai tendo tanta conformidade com o meio do que ela vive, por mais que ela não suporte, isso para ela é o mundo normal. O que vai acontecer com ela, na verdade? Porque as suas regiões da amígdala, a sua região da amígdala vai ficando totalmente hiperativa, né? Ou seja, a sua região do córtex pré-frontal, ou seja, que é a parte relativa a juízos, valores, consciências, já tem algo deficitário, né? Ou seja, ela não consegue filtrar muitas vezes as informações e manter uma coerência, não. O que acontece? Como a formação dele está sendo totalmente deficitária, isso eu estou falando do transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, mediante essas informações, a sua amígdala vai ficando muito ativa aos fenômenos, tá? Então é uma pessoa muito emotiva. Então o narcisista é uma pessoa, na verdade, totalmente emotiva. O que está acontecendo? O seu cérebro, a sua mentalidade está sendo totalmente formada mediante esses traumas. Esses traumas vai criando conexões neurais. Essas conexões neurais, na verdade, vão formatando o quê? As sensações. As sensações vão formatando os sentimentos e os sentimentos vão moldando os comportamentos. O interessante é que, por exemplo, que alguns estudos, né, mostram que o cérebro do narcisista tem uma diferença que é totalmente estrutural. E tem áreas específicas, na verdade, né? Por exemplo, que é o córtex pré-frontal, como eu falei com vocês, e as amígdalas. O córtex pré-frontal, ele controla os nossos impulsos e tomada de decisões. E a amígdala, ela regula as emoções para uma maneira, né? De alguma maneira. Mas as amígdalas dos narcisistas, na verdade, funcionam de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque o sistema de recompensa para o narcisista é muito rápido. Quando o córtex pré-frontal planeja, na verdade, as coisas a longo prazo, e como o córtex pré-frontal do narcisista é meio deficitário, ele não tem muita paciência. Então, por isso que ele é muito reativo, impulsivo, na verdade, e na maioria das vezes é agressivo, né? Então, essas alterações neurológicas, ela vai formatando o comportamento, tá? Por isso, formatando, ela vai ser uma pessoa totalmente agressiva, não vai ter nenhum tipo de empatia, não é uma pessoa que tem misericórdia, não é uma pessoa que é totalmente amorosa. Aí você fala, mas eles demonstram sentimentos. Sim, eles demonstram de uma maneira totalmente que seja mimetizada. Eles não sentem, na verdade. Eles apenas imitam. Eles são uma espécie de mimetizador, tá? Então, por isso que as alterações químicas e cerebrais dele agem dessa maneira, tá? Então, por isso que o narcisismo, muitas vezes, ele afeta o cérebro e o cérebro afeta o narcisismo. Ou seja, vamos lá, o cérebro afeta o comportamento e o comportamento afeta o cérebro. Então você vê que há uma ligação entre um e outro. Então cada vez que ele faz, na verdade, o narcisista, esse seu ato que é totalmente ignominioso, ele vai ficando muito mais, ele vai evoluindo, né, o seu comportamento e se torna muito mais indiferente e agressivo. Há até algumas pessoas que dizem que o cérebro do narcisista, que o narcisista, na verdade, não é incorrigível, não pode mudar. Mas sim, há terapias, há escolas, por exemplo, de comportamento como TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental, que estuda esse tema. Mas só que o narcisista tem que querer, na verdade, mudar de atitude e mudar de vida. Mas enquanto que a sua configuração cerebral é a mesma, no caso ele teria que tomar medicações para poder, né, regular tanto as suas impulsões e aprender a trabalhar melhor
né, o conceito de empatia, ou seja, ser mais misericordioso, né, sendo mais amoroso e tendo empatia com o outro. Mas sempre há algumas correntes, na verdade, que divergem sobre o tema. Então hoje eu falei para vocês como o narcisismo afeta o cérebro e como o cérebro, na verdade, influencia o narcisismo. Você vê que há uma ligação, né, entre um e o outro. O ser humano, na verdade, ele só age, perdão, o ser humano somente age, na verdade, mediante as suas atividades cerebrais, as suas atividades sinápticas, tá? Que ocorre, por exemplo, entre o córtex, a medula, né, os neurônios, do qual que formatam todos os seus comportamentos. Então, há uma química por trás do comportamento humano. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e divulgue o nosso pequeno trabalho. Então, conto com vocês para que vocês cliquem, comentem e compartilhem. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.